Deus, nós estamos aqui para a nossa aula de Eclesiologia, a doutrina da igreja, página de número 33 do livro texto. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso também de Teologia Sistemática, e esse ano Teologia Sistemática 2. Eclesiologia. No Novo Testamento, a palavra igreja tem dois sentidos. Por um lado, denota todos os crentes em Cristo, em todas as épocas e lugares. Esse sentido universal é encontrado em Mateus 16, 18, em que Jesus promete que construirá a sua igreja, e na figura do corpo de Cristo, desenvolvida por Paulo em Efésios 1, 22, 23, 4, 4, 5, 23. Com maior frequência, porém, igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. Você vê então três sentidos aqui para a palavra igreja. Primeiro, a totalidade dos crentes, tendo Jesus Cristo como o primeiro crente do Novo Testamento. Então, João, o último crente do Velho Testamento, Jesus, o primeiro crente do Novo Testamento. Estamos usando uma metáfora. A partir de Jesus Cristo, você já tem a fundamentação da igreja. A igreja, aí o Senhor Jesus ele usa uma metáfora. A metáfora em Mateus 16, 18. Em verdade te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Pergunta-se geralmente, que pedra que o Senhor Jesus está se referindo em Mateus capítulo 16? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente tem que entender a metáfora que o Senhor Jesus por completo. A metáfora é a pedra que fica na porta do sepulcro dos tempos de Cristo. Então o sepulcro ele era cavado na pedra, na rocha. Então eles abriam um buraco na rocha. Essa rocha virava uma cripta. A palavra cripta significa oculto, aquilo que fica escondido, cripta. Então eles abriam uma cripta e ali colocavam os corpos. Pegava-se uma pedra, talhava-se a pedra de forma arredondada, e assim ela era a porta do sepulcro. O Senhor Jesus está falando para Pedro que Jesus vai fundamentar a igreja, e que ele vai pegar a pedra, que é a porta do sepulcro, e ele vai fundamentar a igreja dele em cima dessa pedra. Ele vai rolar a pedra, e rolando a pedra, ele diz o seguinte: as portas do Hades não prevalecerão sobre a minha igreja. O que é a porta do Hades? É a porta do sepulcro, porque a palavra Hades, que a gente já aprendeu, significa mundo dos mortos. O mundo dos mortos é o sepulcro. A palavra hebraica que eles usam é Sheol. Sheol para sepultura, tá bem? Sheol para mundo dos mortos. Só que o Cristo não usa a palavra hebraica Sheol, ele usa a palavra grega Hades, e ele diz: a porta do Hades não prevalecerá sobre a minha eclésia, porque a palavra eclésia significa aqueles que são chamados do interior para o exterior, chamados para fora. O interior é o sepulcro, são chamados para fora do sepulcro. Você vai fazer um paralelo entre Mateus 16 e João 11. O que acontece em João 11? O Cristo para em frente ao sepulcro de Lázaro, e de fora ele faz um chamado para Lázaro que está dentro, e Cristo diz: tirai a pedra. Tiram a pedra. Quando tiram a pedra, Jesus fundamenta a sua igreja. Ele faz um chamado na porta do sepulcro. Lázaro representando a totalidade dos mortos que atendem à voz de Jesus, porque o Evangelho de João tem essa peculiaridade. O Evangelho de João ele traz uma revelação para nós em um fato histórico, mas é um fato histórico, mas também é um fato profético. Histórico porque aconteceu mesmo, profético porque está apontando para algo que vai acontecer, mas também é um fato místico. O que é um fato místico? É um fato espiritual, é uma realidade espiritual revestida de uma linguagem do Evangelho. Vamos entender?
Então você tem três realidades no Evangelho de João: o fato histórico, que aconteceu mesmo, Lázaro morreu e ressuscitou. Fato profético, ele está usando a morte de Lázaro para representar a morte do crente, de todos os homens, e a ressurreição de Lázaro para representar a ressurreição de todos os homens. E um fato místico, porque tem uma lição espiritual para ser aprendida ali. Qual que é a lição espiritual? Cristo vai fundamentar a igreja dele no cemitério. Então Cristo retira a igreja dele do mundo dos mortos, retira, e a pedra que ele está se referindo ali é esta, é a pedra do sepulcro. Tanto é que no dia da ressurreição dele, a Maria vai no sepulcro e tem um anjo que está lá em cima da pedra, está sentado sobre a pedra, e o anjo pergunta: por que procurais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Quer dizer, as portas do Hades não prevalecem sobre a igreja de Cristo, e sobre esta pedra que antes era fundamento para a morte, agora é fundamento para a vida. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido: a igreja de Jesus é fundamentada na pedra que é Cristo. Cristo é a principal pedra de esquina, Pai do Senhor. Cristo é a pedra aonde a igreja é fundamentada. É uma pedra espiritual que já vem seguindo o povo de Deus desde o Antigo Testamento. A pedra espiritual que o apóstolo Paulo falou. Então Cristo é a principal pedra angular, a pedra da onde se tira o ângulo para o prédio. Tá bem? O Senhor Jesus, ele usa a metáfora da pedra quando ele conta a parábola da casa na areia e a casa na rocha. Mateus capítulo 7. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. O que acontece? O arquiteto, né, e o engenheiro vão construir uma casa, e o melhor fundamento para se construir a casa é a rocha mesmo. Por isso eles escavavam bastante, chão arenoso, até encontrar a base sólida da rocha lá embaixo, e lá eles edificavam uma casa inteira, um palácio inteiro. Eu estou inclusive estudando sobre o templo de Herodes, e Herodes, ele disse que ele queria um templo maior que o templo de Salomão, e ele mandou aumentar a plataforma do templo, mandando escavar até encontrar mais rocha para baixo. Quer dizer que você tem uma metáfora aqui. Então, em primeiro lugar é a pedra do sepulcro, em segundo lugar é o próprio Cristo, o Cristo é a pedra angular. Em terceiro lugar, a igreja é fundamentada sobre a confissão de Pedro. A confissão de Pedro é uma pedra. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso mostra para a gente que um texto ele pode ter três camadas de realidades. Três, irmãos. Não é apenas o literal, é o literal, mais o espiritual, mais o profético, mais o que a gente chama de pedagógico, tá? Pedagógico é a lição que você tira do texto. Um só texto aqui para nós já tem três sentidos. Então a pedra é a porta do sepulcro, a pedra é Cristo e a pedra é a confissão de Pedro, mas não é Pedro. Bem? Não é Pedro. Pedro não é a pedra, mas a confissão dele é a pedra sobre a qual se edifica a igreja. Todo aquele que se edifica sobre este fundamento, confessando que Jesus é o Cristo, está na igreja. Esse é o sentido universal. Bom, a igreja então é a totalidade dos crentes, desde Cristo, que é o primeiro crente, até o último, que será ressuscitado no último dia. Essa é a igreja. Agora, existe uma igreja no Antigo Testamento? Existe também. A igreja de Cristo, ela comporta os crentes do Novo Testamento e também comporta os crentes do Velho Testamento. Todos são convidados. Como que a gente sabe disso? Pela Jerusalém Celestial. Jerusalém Celestial diz que ela tem 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos, correto? E também tem 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. Portanto, é a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Diferença é a diferença histórica, tá bem? Então, no Novo Testamento, nós temos o fundamento dos apóstolos. No Antigo Testamento, o fundamento dos profetas. Porque profetas para os judeus do Antigo Testamento é desde os dias de Adão. Sete era profeta.
Abel era profeta, Noé era profeta, Abraão era profeta. Então eles consideram que o fundamento dos profetas é a igreja do Antigo Testamento, fundamento dos apóstolos, igreja do Novo Testamento, tendo Jesus como a pedra que vai por baixo para sustentar o edifício inteiro, a rocha. E essa rocha foi justamente aquela que ele virou no dia da morte, da ressurreição dele. Pegou a pedra que foi removida no dia da sua ressurreição, e aquela pedra lá virou o fundamento para edificar a sua igreja, sendo ele o próprio Cristo dizendo para nós: agora a história começou com a ressurreição de Jesus. Então tem esse sentido universal. Também tem o sentido que o apóstolo Paulo falou para a gente, que é o sentido de corpo de Cristo. O que é a igreja? Igreja é um corpo. Se igreja é um corpo, ela é composta pelas partes, bem? Não é a cabeça, nunca é a cabeça. Na metáfora do apóstolo Paulo, cabeça é só Cristo, nós somos o restante, nós somos o que tem do pescoço para baixo. Então nós somos os braços, nós somos as pernas, o olho, a orelha, o nariz, que está na cabeça, mas nós não somos a cabeça, representando aquele que manda no corpo todo. Quer dizer que nós devemos manter a unidade. O corpo precisa manter o equilíbrio consigo mesmo, porque se o corpo começar a se machucar, a se mutilar, aí o que vai acontecer? Entra em decadência. A igreja não pode se mutilar, ela tem que manter a sua unidade, o seu equilíbrio. Essa é a segunda metáfora do apóstolo Paulo. E como corpo, ela tem que se desenvolver, tem que crescer. A igreja não pode sofrer de ananismo, né? Ela não pode ficar a vida toda ananica, sofrer de ananismo, sabe? Ser uma igreja anã. Tem que se desenvolver. Para desenvolver a igreja, aí o que faz Deus? Deus vai aperfeiçoar a igreja por meio dos ministros, do ministério. Aí Paulo fala: Deus colocou primeiramente na igreja os apóstolos, em segundo lugar os profetas, aí vem os evangelistas, pastores e doutores. 5 ministérios que toda a igreja sadia precisa desenvolver. Toda a igreja sadia vai desenvolver o apostolado, vai desenvolver o trabalho de missões e evangelismo, vai desenvolver o trabalho de pregação da palavra e também de pastorado, cuidar do rebanho, e também de instruir os irmãos no evangelho, instruir em degraus mesmo, bem? Degraus, das doutrinas mais rudimentares, mais fundamentais, até as doutrinas mais complicadas e mais complexas. Isso é uma igreja sadia. Isto faz o corpo de Cristo crescer, se desenvolver. Paulo fala: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Qual que é a meta? A meta é a perfeição, é sermos corpo perfeito de Cristo. Aí Paulo fala que nós temos que crescer para a justa medida, tá? A justa medida do pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Para chegar a varão perfeito, os 5 ministérios devem existir na igreja. Existem ministérios que eles substituíram os nomes dos ministros, mas o ministério existe. Por exemplo, ministério apostólico, nós substituímos, a maioria das igrejas substituiu por missões, são os missionários. Ministério profético, a maioria das igrejas também substituiu pelo ministério dos pregadores. Agora mantém-se os pregadores, que são os presbíteros no caso, e outros ainda mantêm os evangelistas e mantêm os pastores, mas não mantêm os doutores como ministério, bem, não mantém. Agora, o ministério existe, só mudou o nome, a nomenclatura. Então, 2 sentidos: a igreja como a totalidade dos crentes, a igreja como corpo de Cristo, e a igreja como denominação, localizada em um lugar específico. Então a gente chama a minha igreja, está certo? Está certo. Mas a minha igreja não é a totalidade. Não é a totalidade, mas é a igreja. Quer dizer que aonde está a palavra do Senhor Jesus, onde está o corpo, ali se ajuntam os abutres. Palavra do Senhor Jesus. Aonde estiver o meu servo, ali estarei eu também. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Cristo se faz presente. Portanto, temos uma igreja.
temos uma igreja com 2 crentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 5 pessoas. Já montou-se uma comunidade cristã com 5 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais 2 crentes reunidos em nome de Jesus. Pode ser numa garagem, pode ser numa sala, pode ser no meio de uma floresta, no mato, tá bem? Já tem igreja, mas não é a totalidade. Eu tenho que tomar cuidado para não virar um sectarista. Um sectarista julgar que a minha reunião, a minha denominação é a representação da única igreja, da totalidade, e os outros são caminhantes que estão errando o caminho. Então a gente vê aqui, ó, vamos destacar lá. Dá para enxergar bem aí, irmãos? Sim. Subiu muito, né? Então, ó, salienta a unidade cristã em torno do ministério de Jesus e o ensino dos apóstolos. Toda igreja que é de Deus, primeiro, ela gira para cumprir a missão de Jesus, gira em torno de Jesus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as notificou e a enviou ao seu servo João, que estava na ilha de Patmos. E o que ele viu? Ele viu 7 castiçais de ouro e um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. A igreja deve ser cristocêntrica, ela deve girar em torno dos interesses de Jesus somente, o que Jesus ensinou somente, e ensinou através dos apóstolos. O que é que ele ensinou através dos apóstolos? Novo Testamento. Novo Testamento é primordial para uma igreja de Deus. Damos importância capital para o Velho Testamento. Tudo que está escrito, disse o apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 15. Paulo disse: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito foi divinamente inspirado e é útil para redarguir, instruir, corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito em justiça. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então a Bíblia toda é inspirada. A Bíblia toda é a palavra de Deus, Velho Testamento e Antigo Testamento. Mas por onde vou começar para conhecer Jesus? Novo Testamento. Evangelhos, livros históricos do Atos dos Apóstolos. Paz, meu querido. Estava com saudade e estava preocupado já. Seja bem-vindo. Então o apóstolo Paulo, com as suas 13 cartas, a carta do autor aos Hebreus, a carta de Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João, a carta de Judas, que são as 7 epístolas gerais, mais o Apocalipse. É por aqui que eu começo. Se eu dou para o Novo Testamento o degrau de baixo e dou a primazia para o Velho Testamento, o que vai acontecer comigo como igreja? Vou me tornar um carral. A palavra hebraica carral significa congregação, e dentro da congregação eu vou ensinar muita lei e vou ensinar muito Velho Testamento. Só que me falta a perícia dos apóstolos. Eu não sou um apóstolo, eu não sou o apóstolo Paulo, que tinha o Velho Testamento todinho no coração, desde os 5 anos aprendendo a lei. Não sou o apóstolo Paulo. Você não é o apóstolo Judas, que era irmão do Senhor Jesus. Não é o apóstolo Tiago, que era irmão do Senhor Jesus. Você não é judeu, então você não tem habilidade com o Velho Testamento. Não tem a habilidade que os apóstolos tinham. E com toda a habilidade que os apóstolos tinham, que eles conheciam o Velho Testamento, eles eram, meu irmão, ele era treinado na sinagoga. A criança era treinada na sinagoga a partir dos 5 anos. O menino ficava dos 5 aos 13 anos só recebendo treinamento para ele recitar a Torá no dia que ele ia se tornar adulto. 13 anos o menino se tornava adulto. Ele comparecia perante os doutores e recitava a lei. Mas ele era treinado dos 5 anos de idade, quando ele era alfabetizado, até os 13. Depois ele ficava dos 13 até os 30 anos de idade. Ele era encaminhado, se ele quisesse, se tivesse vocação, se os pais quisessem, ele era encaminhado para ser instruído por um rabino, aos pés de um rabino. Se ele ficava aos pés do rabino, ele ficava dos 13 até os 30. Veja só, quanto tempo o menino fica? 17 anos.
recebendo instruções do Velho Testamento, que é o apóstolo Paulo. Mesmo tendo todo esse treinamento, toda essa habilidade, todo esse repertório, o que é que os apóstolos trouxeram para nós em o Novo Testamento? Eles trouxeram pouca coisa. De Velho Testamento, eles trouxeram pouca coisa. Eles não trouxeram todo o Velho Testamento explicado versículo por versículo, que nem o Champlin fez. O Champlin escreveu, o Russell Norman Champlin escreveu uma enciclopédia do Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo. Os apóstolos não fizeram isso. Os apóstolos faziam citação de cabeça. Estou aqui explicando o Evangelho para o eunuco, o irmão Rafael é eunuco, e só interessa falar do Isaías 53, uma parte, não Isaías 53, versículo por versículo, uma parte. Aí eu sou Estevão, o Felipe, né? Porque o Estevão já foi. Aí eu sou o Felipe, e eu estou ouvindo o africano recitando lá, porque é assim que eles estudavam os profetas, recitando. Aí ele está recitando Isaías 53, que é o servo sofredor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aí o que faz o Felipe? Felipe também é um judeu, tá bem? Só que ele é um judeu de cultura grega, cultura helênica. Ele tem a cultura dos judeus e a cultura dos gregos. Ele está ouvindo o texto sendo recitado por um africano, que era o tesoureiro lá da rainha, né, da África, de Candace. Aí ele pergunta: entendes o que lês? Como entenderei se não tem um rabino que me explique? Ele não está sendo criado aos pés de um rabino. Ele era um convertido ao judaísmo. Ele era um praticante do judaísmo, mas ele não era judeu de berço. E haviam comunidades judaicas na África desde os tempos de Salomão, tá bem? Desde os tempos de Salomão. Salomão andou o mundo, e Salomão, quando a rainha de Sabá foi fazer uma visita para ele, a partir dali ele fez uma aliança com países africanos e o judaísmo foi levado para lá, tá bem? Isso aí é a história. Então tinha comunidades judaicas na África. Esse eunuco de Candace, ele era um prosélito, provavelmente um prosélito, um judeu convertido ao judaísmo, um africano convertido ao judaísmo. Mas ele não estava aos pés de um rabino. E quando Filipe perguntou: entendes o que lê? Ele falou: eu não me sento ao pé de nenhum rabino para me ensinar. Como que eu vou entender se não tem um rabino? Aí o Filipe assume um lugar na carruagem, né, na carroça, e explica para ele. A partir desse texto, ele apresenta o Cristo. Essa é a metodologia dos apóstolos para poder implantar a igreja, tá bem? Essa é a metodologia dos apóstolos. Aí o que acontece? Nós vamos estudar a eclesiologia, vamos estudar sobre Cristo, sobre a igreja. Você precisa pegar o Novo Testamento. O Novo Testamento não é o Velho Testamento interpretado versículo por versículo. São algumas passagens do Antigo Testamento que eles citam de acordo com a situação, com o contexto. É isso que é o ensino dos apóstolos. É isso que nós temos que aprender com os apóstolos. Igreja de Deus ensina Novo Testamento, aquilo que é a história de Jesus e aquilo que os apóstolos ensinaram. Agora que eu domino, mais ou menos, né? Vamos lá. Agora que eu tenho uma noção boa, básica do Novo Testamento, agora eu vou para o Antigo. Vou para o Antigo com mais calma, com mais leveza, com mais tranquilidade. Eu vou aplicar o meu conhecimento do Novo Testamento no Antigo. O que eu sei de Jesus e dos apóstolos, agora eu vou aplicar no Antigo. É isso aqui que nós vamos fazer com a igreja, para não virar um carral. Carral é congregação, eclésia é assembleia, congregação, portas fechadas, grupo seleto, assembleia, convite para que todos participam, portas abertas. A igreja tem um sentido de portas abertas. No Antigo Testamento, portas fechadas. Aí você vai ter uma expressão de como que Jesus ele vai fazer para poder fundar a igreja, tá? Aí eu já vou terminar aqui e abrir para os irmãos falarem. No dia da ressurreição de Jesus, a Bíblia diz: estando todos as portas trancadas, as portas estavam fechadas. Os apóstolos de Jesus estão fechados em congregação, carral, Velho Testamento. Então o que faz o Cristo?
ressuscitado, se põe no meio deles, passou pelas paredes. E aí o que faz o Cristo? Ele fala o seguinte: abram as portas. Pô, como assim abram as portas? Agora é a igreja, não é mais portas fechadas, não tenham medo. Vocês podem agora anunciar pelo mundo inteiro que mudou a estação, não estamos mais no inverno, chegou o verão, o sol está raiando, então abram as portas. Não é mais carral, seita fechada para um grupo seleto de pessoas, agora é uma assembleia. A assembleia é feita de portas abertas, ao ar livre, na verdade. Era feita no anfiteatro. As assembleias dos gregos eram feitas no anfiteatro, era feito um convite e cada um assume na arquibancada o lugar que quiser e vem de onde quiser. A entrada é livre e fica o tempo que quiser, e se quiser ir embora no meio da reunião, pode ir também. É o que o Senhor Jesus fala no deserto: podem ir, aqui é a igreja, aqui não é carral, aqui vocês podem ir, vocês não são obrigados a ficarem aqui para comer o pão e beber o vinho. Não, vocês vão ter que dizer o seguinte: para onde iremos nós? Então o Senhor Jesus ele vai mostrando para a gente, através das suas aparições após a ressurreição, o que é a igreja. Igreja é uma convocação aberta para todos os povos, no mundo inteiro, em todos os tempos. Não somos uma seita, não mantemos cultos secretos, não somos um grupo seleto de pessoas assim que só os marcados na testa podem participar. Enquanto igreja, nós somos igreja peregrina, anunciantes do Evangelho a quem está a caminho. É um eunuco aqui, como foi o caso do Filipe, não foi? O caso do Filipe. É um Cornélio ali, que foi o caso de Pedro. É o caso dos 12 discípulos de João, que foi o caso do apóstolo Paulo em Éfeso. Então a igreja ela tem que se manter aberta para fazer a evangelização e continuar sendo igreja. Enquanto a igreja mantém as portas abertas, é igreja. Quando ela começa a segregar as pessoas, aí ela começa a virar uma congregação, uma sinagoga, e corre o risco de virar sinagoga de Satanás, como o Senhor Jesus falou no Apocalipse. Perigoso, né? Perigoso.